Bom, José Arimateia, vem aqui por gentileza. Tenta dar o seu testemunho em 10 minutos. Eu ia falar mais, mas tenta. O irmão José Arimateia, ele contou um testemunho para mim. Sempre é uma benção quando esse irmão vai lá em casa. Ele traz muitas bênçãos para mim. E foi sobre esse aspecto, sabe? Eu queria que ele testemunhasse aqui para os irmãos, para a gente fazer a oração final e encerrar o culto. Por gentileza, irmão José. Ele é uma benção. Eu amo. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu relatei esse testemunho para o Gabriel, conversei com ele quase 1 hora e ele só me dá 10 minutos agora. Mas eu vou resumir ele. Em 2012, eu estava afastado de Deus, envolvido, declinado em jogos de videogame. Eu cheguei ao ponto de ficar tão depressivo e tão aflito que eu falei, meu Deus, eu vou ouvir uma mensagem que eu estava lá naquele dia no encontro e eu fui tão feliz aquele dia. Se eu tão somente sentir uma faísca daquela felicidade, para mim já está bom. Aí eu fui ouvir a mensagem. E na mensagem eu ouvi a palavra do pastor falando: tire os jogos de dentro da tua casa, ore ao teu Deus e Ele te ouvirá. Aí eu voltei atrás para ouvir novamente. Eu voltei 3 vezes, eu não ouvi mais. E eu pensei, Deus falou comigo, eu vou fazer isso. Tirei os jogos, filmes, tirei tudo dentro de casa, tranquei a porta do quarto, virei o relógio ao contrário e fiz a oração mais sincera de toda a minha vida. E eu senti como se uma mão entrasse dentro do meu coração e tirasse toda aquela dor que eu estava sentindo. E eu senti uma paz tremenda. Aí eu falei para Jesus, Jesus, eu não sirvo para ser crente, porque eu me irrito com qualquer coisa, eu já pedi perdão para as pessoas mais de 1 milhão de vezes, eu não sirvo para isso, Jesus. Aí aquela voz falou comigo, volte, porque eu te ajudo. E quando foi, dias depois eu tive um sonho, que o Espírito de Deus vinha sobre mim como uma chama de fogo e a minha vida era transformada. 2 anos depois eu estava na cidade de Sorocaba e o pastor Voltair pregou a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? E no final ele falou exatamente aquilo que eu ouvi no meu sonho. Eu não sabia, no sonho eu não sabia que pastor que ia pregar. Eu não vi o pastor, mas eu ouvia a mensagem. Então, ele falou exatamente conforme o sonho, e eu fui o primeiro a se levantar e ir à frente para receber a oração da fé, e um pastor orou por mim, e eu criei que o Espírito Santo veio sobre mim, só que eu não senti nada. Aí, no dia seguinte, eu perguntei para Deus, Jesus, será que eu recebi do teu Espírito? Aí, aquela voz falou comigo, você recebeu. Só que, aí, dias depois, eu percebi que o meu comportamento começou a ser diferente, aquela irritação acabou, aquele temperamento de serra elétrica foi embora. Eu falei, Jesus, isso é tão bom, Jesus, me ajude para que eu nunca perca isso. E aí o tempo foi passando, e eu tinha um prazer imenso, e eu falava de Jesus para todo mundo no meu serviço. Quando eu tinha oportunidade, eu falava de Jesus dentro do ônibus, eu tinha aquela alegria, aquele entusiasmo tremendo, e eu vivi desse jeito por muito tempo, e foi maravilhoso. Então, quando foi um dia, eu comecei a estar desanimado, comecei a ficar triste com alguma coisa. Aí eu falei assim, eu vou assistir um filme, né? Um filme light, isso não tem problema, porque é algo que eu não vou buscar algo que vai me prejudicar a minha alma. E fui assistir. Aí meu pai, eu lembrei do meu pai que ele diz assim, se o diabo conseguir colocar um calço da espessura de uma gilete debaixo do seu pé, um dia ele vai estar colocando um bloco, você não estará nem percebendo a diferença. E aí eu comecei a assistir aquele filme, aquela coisa que tem
não faz mal, não tem importância. E eu fiquei preso naquilo. E daqui a pouco eu não tinha mais prazer de ler a Bíblia, de ler a mensagem. Eu percebi que o Espírito de Deus se afastou de mim. Eu percebi que eu entristeci o Espírito de Deus e ele se afastou de mim. E eu comecei a viver aquele sentimento conforme a Bíblia diz assim: não é frio e nem quente, é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Eu me senti vomitado pela boca de Deus. E eu falei, eu não posso continuar mais assim. Eu comecei a orar: Jesus, dê-me novamente a alegria da tua salvação. Restaura a minha alma, Senhor, me conceda novamente do teu Espírito. Mas nada acontecia. E aí eu voltei para o entretenimento, voltei para os filmes. Aí os dias foi passando, aí um dia Deus permitiu que um rapaz viesse, 2 rapazes numa moto, e me assaltasse e levasse meu celular. E eu tive grande medo naquele dia, porque eu já tive arma apontada para minha cabeça, mas todas as vezes que eu clamei pelo nome de Jesus, a pessoa desistiu e foi embora. Mas naquele dia eu tive medo. Eu tive medo por quê? Porque Isaías 59:2 diz assim: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Eu fiquei com medo de o rapaz atirar em mim, e eu entreguei o celular e fui para casa. E aí no dia seguinte eu fiz o boletim de ocorrência, tudo. Aí depois eu comecei a receber e-mails de compra no meu nome, financiamento de carro no meu nome. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como que a pessoa está fazendo essas compras no meu nome? Aí eu lembrei de um documento que eu esqueci de apagar, eu deixei no celular, com o meu nome completo e o meu CPF. Aí eu pensei, é isso que está acontecendo. Fizeram compra no meu nome, no Mercado Livre, no Mercado Pago, empréstimo no Mercado Crédito. Ou seja, fizeram o empréstimo no meu nome, total dava R$50 mil. E aí eu liguei para o Mercado Livre, só dava assim, telefone temporariamente fora de serviço. Mercado Pago, a mesma coisa. Eu entrei em desespero, comecei a chorar e falei, meu Deus, o inimigo está prevalecendo contra mim. Eu sempre fui fiel no dízimo, Jesus. A tua palavra diz, fazei prova de mim, que eu repreenderei o devorador. Senhor, por que o Senhor está permitindo que o devorador faça isso comigo, Jesus? Aí me veio aquele sentimento, é porque você se separou da minha presença, é porque você me abandonou. Aí eu falei, realmente, eu sou culpado, Jesus, me perdoe. Aí eu fui para minha casa, eu estava na casa da minha mãe, fui para minha casa, dobrei os meus joelhos. Naquele momento, eu não estava nem indo trabalhar, o meu desespero era tão grande que eu praticamente como que abandonei o serviço. E aí eu fui para casa, coloquei meu joelho no chão, coloquei a minha cara no chão, orei o dia inteiro, pedi perdão a Deus. Eu chorei tanto que os meus olhos ficaram inchados. Aí no dia seguinte eu orei até as 10 horas da manhã. Aí eu senti uma grande paz. Aí eu liguei o celular, aí tinha uma mensagem da minha irmã, ela não é cristã. E ela disse, irmão, não se preocupe, Deus ouviu a tua oração. E eu pensei, como ela sabe disso? Eu não disse para ninguém que eu ia buscar a Deus. Aí ela disse, irmão, eu tive um sonho que eu te vi ajoelhado, orando e chorando. E a tua oração moveu o céu e Deus foi ao teu encontro para te ajudar. Aí eu fui para a casa da minha mãe, peguei o telefone, liguei para o Mercado Livre e resolveu tudo, deu tudo certo, eles cancelaram tudo. E a moça falou assim, você não precisa pagar nada, tá tudo ok. Eu enviei o boletim de ocorrência para eles e tudo. E Deus resolveu tudo, as coisas melhorou para mim. Aí
parecia que estava tudo resolvido. Aí, dias depois, eu comecei com um sentimento, um medo. Veio um medo sobre mim. Eu comecei a ter medo de tudo. Eu comecei a ter aquele sentimento que o ladrão estava revoltado comigo e ele estava me aguardando na rua da minha casa para me matar. Eu tive aquele sentimento que ele estava me espreitando lá no serviço, porque tinha um endereço no celular, estava o endereço do serviço e da casa da minha mãe, que é onde eu fazia as compras e eu enviava os objetos, né? As compras. E aí eu comecei esse sentimento, eu falei, meu Deus, me ajude, tira esse medo do meu coração. Aí eu pedi para o meu chefe para me transferir para outra unidade, para me ficar uns tempos em outro lugar, porque eu estava com medo em ver o ladrão ali na rua da empresa. Aí eu ia para a casa da minha mãe, quando alguém batia lá no portão, falei, mãe, eu não vou aparecer não, vai que é o ladrão que está querendo saber se eu estou aqui na casa da senhora. E aquele medo, eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a pedir misericórdia a Deus. Aí quando foi no dia 8 de dezembro, aí eu tive um sonho. No meu sonho veio um homem de vestes brancas com um facão na mão e começou a matar um monte de bicho. Eu via muita aranha, eu via muito bicho peçonhento e eu senti um alívio muito grande. E veio uma paz tremenda no meu coração e eu acordei e aquele dia foi um dia maravilhoso. Eu falei, meu Deus, muito obrigado. Aí eu comecei a buscar a Deus, comecei a me esforçar pela presença de Deus. Aí o tempo foi passando e aí aquele sentimento, eu esqueci de todo aquele sofrimento que eu havia vivido. Aí eu voltei para o entretenimento. Aí os dias foi passando, aí eu falei, meu Deus, aquele dia eu estava em desespero e o Senhor teve misericórdia de mim. E agora eu voltei para essas coisas novamente, Jesus. Jesus, eu não quero continuar assim, não. Porque a Tua palavra diz que desde os dias de João Batista até hoje se faz violência para entrar no reino do céu e pela força se apodera dele. Jesus, eu quero sair disso. Eu não quero continuar nisso, não, Jesus. Porque eu não tenho sentimento pela Tua presença, eu não tenho prazer na Tua presença, eu não sinto o Teu Espírito Santo sobre mim, e eu quero voltar a viver aquilo que eu vivi um dia. Aleluia. Que eu vivi um dia felicíssimo na Tua presença. É aquilo que eu quero novamente, Jesus. Aí eu jejuei por 2 dias, não aconteceu nada. Aí eu orei a Deus e falei, Jesus, me ajuda. Eu não sei como que o Senhor vai me ajudar, mas faça algo na minha vida para que eu possa voltar para a Tua presença, algo que só o Senhor sabe que pode me ajudar. Para que eu pedi isso? Deus enviou uma enfermidade tão grande que eu não suportava ficar de pé, não suportava ficar sentado, só ficava deitado. Chegou ao ponto que eu comecei a sentir dores pelo corpo, porque ficar deitado direto é muito ruim. E uma hora eu estava com calor demais, outra hora eu estava com frio demais, outra hora eu sentia o meu corpo em chamas e eu não conseguia dormir. Tossi por 3 dias direto, não conseguia dormir, e eu comecei a chorar, falei, meu Deus, me liberta disso, será que eu vou morrer? Não deixa eu morrer não, Jesus. E aí eu cheguei a um ponto, será que se eu morrer, esse sofrimento acaba? Talvez vai ser um alívio para mim. Mas aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não quero morrer não, eu quero ser arrebatado, eu não quero continuar nessa condição não. E aí eu comecei a orar, eu comecei a clamar, falei, Jesus, se o Senhor me der outra oportunidade, Jesus, eu não vou voltar para o entretenimento, eu vou Te buscar de todo o coração, eu vou permanecer na Tua presença novamente, Jesus, me ajuda. E aí Jesus, 6 dias depois, Jesus me libertou de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento.
Aí eu comecei a buscar a Deus sem sentimento, comecei a orar sem sentimento, comecei a ler a Bíblia sem sentimento, comecei a ler a mensagem sem sentimento, e os dias foi passando, e aí eu fui, aquele sentimento foi voltando, aquela alegria, aquele entusiasmo foi voltando, e aí eu cheguei a um ponto que eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero. Eu acordo pensando no Senhor, eu vivo o dia inteiro pensando no Senhor, e eu vou deitar à noite pensando no Senhor. O meu prazer é te servir, Jesus. Eu não quero mais sair da tua presença, não. Eu vou até o fim, Jesus. Aí eu comecei a orar, Jesus, encha-me novamente com teu Espírito, Senhor. Encha-me novamente. E eu comecei a clamar dia e noite, comecei a chorar, clamando, Jesus, encha-me com teu Espírito. Aí eu comecei, Jesus, Sansão clamou naquele dia, somente uma vez mais, Senhor, e o Senhor concedeu, conceda para mim novamente, porque Manassés também foi o pior rei da Bíblia, e quando ele clamou por misericórdia, ele suplicou pela tua presença, o Senhor restaurou a ele ao trono de Israel. O Senhor pode fazer a mesma coisa comigo, Jesus. Eu creio que eu não estou perdido, há esperança para mim. Aí um dia eu fui ouvir uma mensagem pela internet e eu vi uma língua estranha e veio a interpretação e diz: eu te concederei novamente do meu espírito. E eu voltei atrás 3 vezes, eu não ouvi mais esta palavra. Então, quando foi ontem, na cidade de Perus, pastor José Gladys pregou a mensagem, cuide da tua alma. E eu pensei comigo, quando eu comecei a cuidar da minha alma, o meu corpo ficou curado. Aleluia! Então, no final do culto, o pastor José Gladys falou assim, quem quer receber oração, imposição de mãos, com a unção do azeite? Aí eu lembrei que quando Paulo chegou numa cidade, perguntou assim, recebeste o Espírito Santo quando creste? E aí eles disseram, nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Então, o que sois batizado? No batismo de João, certamente João batizou com o batismo do arrependimento para que cresça naquele que haveria de vir, o Cristo. Então, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos sobre ele, e o Espírito Santo veio sobre ele. Eu falei, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso ser batizado novamente. Eu tenho o Espírito Santo, e a palavra diz, essa promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quanto vosso Senhor chamar. Deus me chamou, e Deus diz, eu te concederei novamente do meu Espírito. Aí eu cheguei para o pastor, ore por mim segundo as Escrituras, porque eu creio. E o pastor orou por mim, e eu creio que o Espírito Santo veio sobre mim novamente. Eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu apenas creio, porque a palavra diz isso para mim. Então, um conselho que eu dou para vocês, que coisas boas que tira a comunhão de Deus de uma pessoa, coisas boas da internet que afasta o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo da nossa vida. Por quê? Porque à medida que a pessoa se dedica em outra coisa, à medida que a pessoa alimenta a carne, aí o Espírito vai sendo negligenciado. Aí o Espírito Santo se afasta. Por quê? Porque ele só se alimenta da palavra. O Espírito Santo não se alimenta de filme, não se alimenta de seriado, não se alimenta de programa, não se alimenta de nada. Ele só se alimenta da palavra de Deus. Amém. E eu posso dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu quero que o senhor conte só aquele sonho do cuidar da vida da escuridão. Entendi. Então, irmãos, nesse meio tempo, desses problemas que eu tive um sonho, que não foi um sonho, para mim aquilo é um pesadelo. Eu sonhei que eu estava na grande tribulação, e que o sol não brilhava mais, era tudo escuridão. E eu dormia
e eu tinha pesadelo. E eu acordava, eu via coisas que me assombravam. Ou seja, dormindo e acordado, eu estava vivendo um pesadelo. E quando eu acordei daquilo, foi um alívio. Eu falei, meu Deus, eu não quero estar na grande tribulação, porque isso é terrível. Porque cada dia que o sol brilha é uma oportunidade que Deus está dizendo, encha-me do meu espírito. O irmão Brando, na mensagem sinal, ele diz assim: se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você está selado no reino do céu e você estará no arrebatamento. Porque assim, à medida que a pessoa se afasta de Deus, se afasta do mundo, das coisas do mundo, e se aproxima de Deus, a pessoa está expondo o sinal. A pessoa está expondo um sinal na sua vida. A pessoa está dando oportunidade para Deus. A pessoa está dizendo assim, com a atitude dela, com o comportamento dela, ela está dizendo assim: Jesus, eu te aceito, venha ser o meu rei, venha governar a minha vida. Naqueles dias, quando os filhos de Israel pediu a Samuel um rei, eles não queriam Jesus como seu rei. Hoje é a mesma coisa. Quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, ela está dizendo: Jesus, eu não quero o Senhor como o meu rei. Mas quando ela aceita, ela está dizendo: Jesus, seja o meu rei, seja o meu governador. Então é isso, irmão. Que Deus abençoe.